Aquele momento que todo mundo aqui que acompanha esse canal gosta, ó, pickups, e tem tudo isso aqui pra gente comentar. Errou! Tá começando mais um vídeo, eu sou o Gabriel Guinão, mais um Pickups nesse canal maravilhoso. Pra quem não sabe, eu acho que duvido, o Pickups é o quadro que a gente comenta os quadrinhos que eu li esse mês. E assim como tem um vídeo falando de filmes assim, que vai passar aí acho que amanhã ou daqui um dia, não sei, eu tô meio confuso. Antes da gente começar, só falando que todos os links desses gibis estão na descrição. E ó, comprando por esse link aqui, ó, você ajuda o canal maravilhosamente com iluminação, que tá um pouquinho melhor. A gente tá tentando melhorar as coisas aqui. E eu espero que você compre pelos links aí embaixo. E vamos começar falando então de mangá. Faz tempo que eu não faço um vídeo falando sobre mangás, né? Esse aqui tem alguns mangás bem legais que talvez não sejam lançamentos assim pra muitos, mas que eu tô gostando de acompanhar. Primeiro volume de Opus. Esse aqui é um quadrinho que mexe muito com metalinguagem, é um mangá que mexe muito com metalinguagem. Um mangaka, ele tá escrevendo um mangá, tanto que o começo dele assim é o começo do mangá desse mangaka ficcional. Confuso? Não é confuso. Fácil. A história a gente acompanha o mangaka, que ele tá desenvolvendo um mangá e ele tá meio com uma espécie, não um bloqueio criativo, mas ele não sabe qual caminho levar os seus personagens. O começo do mangá, as primeiras páginas desse mangá, inclusive, é desse mangá ficcional, tá ligado? Tanto que você eu li umas duas páginas e falei, caralho, que porra é essa? Erro? Eu fiquei realmente achando que era erro. Tipo, são algumas páginas, eu falei, mano, que porra é essa? Tô no meio de uma história? Como assim eu tô no meio de uma história? Alguém me explica isso daqui? Mas depois você já entra na parada e você vê que é o mangá do mangaka, um mangá ficcional. E esse mangaka vai acabar caindo dentro do seu próprio mangá e a história começa a ficar maluca. Ele mexe muito com metalinguagem sobre o cara ser o deus dos personagens dele ou não, porque ele que criou aqueles personagens de certa forma, né? E achei essa narrativa bem legal, bem interessante. Esse é só o primeiro volume e já tem um vilão bem interessante na trama. E como a trama se mistura entre o mundo real e o mundo ficcional, na verdade, o mundo ficcional e o mundo ficcional dentro do mundo ficcional, acaba sendo bem interessante a proposta do mangá e bem diferente do que eu tava lendo dos outros tipos de mangá. Ele é um mangá um pouquinho sério, assim, ele faz a coisa que eu mais gosto em quadrinhos, que esse é o aspecto que eu mais gosto em quadrinhos, é trabalhar o quadrinho com o que o melhor pode ser desenvolvido dentro de um quadrinho mesmo, sabe? Você brincar com os limites daquela arte. O cinema pode fazer isso muito bem, mesmo que a gente tenha muito filme blockbuster que é apenas filme, você não tira o mérito desse tipo de filme, mas quando o diretor sabe explorar os limites, como o Haneke explora em alguns filmes, o limite do cinema mesmo, da arte do cinema, eu gosto muito desse aspecto, desse tipo de profundidade que alguns autores conseguem dar para suas obras, e é o caso do Opus aqui. Eu gostei demais do primeiro volume, espero que os outros volumes sejam tão legais quanto. É Opus que se fala? Opus. É do Satoshi Kon, esse aqui, o cara que escreve, inclusive tem um detalhe bem legal aqui nesse mangá sobre o autor. Beleza, eu peguei Beleza, eu peguei o primeiro volume de Kill or Be Killed, que é do Ed Brubaker, que eu acho que você deve conhecer aí. Escreveu várias histórias pra Marvel grandiosas, do Capitão América, por exemplo. E nessa história, como o próprio título diz, ou você mata ou você morre. E é exatamente isso. A gente acompanha um cara que ele é um total fracassado. Total não, né? A história dá a entender que ele é um fracassado, assim. A narrativa do Brubaker aqui é um pouquinho diferente dos outros quadrinhos dele. Ele trabalha bastante com texto, tem umas diagramações que ele faz que é puro texto, assim, em pé mesmo, textão, como se fosse um livro e a imagem do lado. Gostei demais disso aí. E a história, por mais que pareça clichê, é um cara que ele tenta se matar e ele acaba não conseguindo se matar e ele meio que sobrevive. Só que ele sobrevive, ele é meio que perseguido agora por um demônio, parece coisa de mangá, né? Mas você não sabe, esse conceito, pelo menos o primeiro volume, eu achei bem interessante. É uma espécie de demônio que aparece pra ele e fala, ó, agora você sobreviveu porque eu fiz você sobreviver, agora você tá dando valor na sua vida, pra você continuar vivo, você vai ter que matar. E ele meio que vira um vigilante por conta disso, ele começa a perseguir, e nesse primeiro volume ele tá dando os primeiros passos pra isso, sabe? Pra perseguir as pessoas. Antes ele não tinha essa vontade, ele era acuado, assim, ele não demonstrava um certo teor de violência nenhum, ele era uma pessoa bem calma, aparentemente, tanto que as pessoas viam que ele era assim, meio que se afastavam até, dá a entender no começo do quadro. E agora ele é o completamente oposto, né? Ele tem que aprender a ser um vigilante, ele tem que aprender a matar, ele tem que aprender as melhores formas, ele brinca uma parte, tipo, com clichê da violência. O Ed Brubaker trabalhou muito bem isso daqui. O primeiro volume eu achei excepcional, agora eu vou comprar o segundo, assim que eu puder, pra saber um pouquinho mais. Dentro daqui, o único aspecto que eu não gosto muito, que talvez seja melhor desenvolvido nos próximos, não sei, é um romance que existe aqui dentro da história, que pra mim, ele não chega a soar meio que clichê, mas ele é um romance que pra mim
não moveu a história. Eu senti que é um romance meio que travou ali, sabe? Ele tem um intuito de crescer o personagem mesmo, eu vejo isso, mas eu não gostei tanto. Eu acho que é uma particularidade, eu preferia que fosse... Acho que se tivesse menos isso, seria um pouquinho focado mais na ação, nos pensamentos do personagem. Eu não sei se isso vai ser melhor desenvolvido, vai ser deixado de lado. Tô curioso quanto a isso também. Mesmo que pra mim seja um problema, talvez seja um ponto positivo no futuro da história. Então eu tô muito curioso também, mesmo que isso pra mim seja um ponto negativo agora. Isso aqui é o Boulevard dos Sonhos Partidos. Eu comecei um novo quadro aqui no canal chamado Quadrinhos que você não conhece, que ninguém conhece, melhor dizendo. O nome do quadro é Quadrinhos que ninguém conhece. Enfim, lá eu comentei sobre o Boulevard dos Sonhos Partidos. Eu espero que você acompanhe esse novo quadro, que o intuito é realmente apresentar quadrinhos que a galera normalmente não lê tanto, ou que a galera não conhece mesmo. É claro que o nome é meio tipo, ninguém conhece, porra, eu conheço, e aí? Eu sei que a galera vai fazer isso, mas enfim, o nome do quadro é realmente para chamar vocês para quadrinhos que sejam fora do comum, quadrinhos que beiram o underground, a lá Robert Crumb, quadrinhos que a galera normalmente deixa de comentar para comentar um pouco de Marvel. Eu quero trazer um pouco dessa essência que eu gosto nos quadrinhos para esse quadro no canal, por isso que eu tive a ideia disso daí, e porque a galera sempre pede, comenta quadrinho fora do eixo Marvel DC, ou até mesmo Image, o Kill or Be Killed, ele é da Image, né, esqueci de comentar isso. Então eu senti a necessidade de criar um quadro assim. Eu comentei sobre Boulevard dos Sonhos Partidos lá, eu vou dar só um breve resumo. É um quadrinho que fala sobre animação, na animação clássica, é quase uma homenagem às animações dos anos 20, sabe, de 1920. Tem esse gato aqui, que ele é parecido com o Gato Félix, mas ele não é o Gato Félix, ele é o Waldo, e aqui a gente vai aprender um pouquinho sobre ele. Se você gosta de animação, isso aqui é um prato cheio. Lá no vídeo eu explico um pouco mais porque essa obra é tão genial quanto ela parece ser. Ela realmente é. Aqui é o comentário mais superficial, espero que você assista aquele vídeo depois de seus pickups. Lembra, vai ter o vídeo no final, fica até o final. Tô aqui só com o segundo volume, ainda tô esperando os próximos que não chegou aqui pra mim. O segundo volume de Inuyashiki, eu tô gostando. Aqui o Hiro agora começa a se desenvolver muito mais, ele começa a ficar muito mais sinistro, tá ligado? Começa a ficar muito mais violento, mortes e o primeiro embate. Agora os dois personagens, a gente vê que os dois personagens têm aquele poder, né? Eles são quem eles eram antes ou não. Tô curioso quanto aos próximos volumes e novamente eu volto a falar, né? Já me comentaram pra mim que isso aqui não é muito bom e acaba não muito bem, mas eu tô gostando do que tá vindo até agora. Um mangá que mistura um pouco de ação com um pouco de filosofia barata, de certa forma. Entre esse e o Opus, eu prefiro o Opus, inclusive, mas o Inuyashiki tá sendo bem legal. A narrativa eu acho bem interessante. Talvez não seja um mangá tão bom assim no final, mas pelo menos tá cumprindo o papel de entretenimento barato, talvez. Eu gosto dos volumes. Agora, um mangá que você devia estar lendo é o Nigahara Holographic. Nigahara. Eu travo. Japonês não é minha língua. Eu travo. Nigahara Holographic, que é um mangá sobre uma parte exata de uma cidade, mais precisamente uma escola, e são todas as histórias que se entrelaçam ali. São pessoas bem cruas mesmo, pessoas que você sente a humanidade presente nelas, você sente que elas são pessoas palpáveis. Acho que esse trabalho é excelente no mangá. Ele tem um tom meio filosófico que vai te fazer refletir. As atitudes dos personagens são diferentes, eles agem como pessoas mesmo. Esse é o melhor tom, a melhor coisa que eu gostei. É um mangá que ele trabalha muito com essa questão do humano mesmo, de você ter segredos, de você guardar segredos, de você achar que outras pessoas não sabem. E a sua vida, querendo ou não, tá entrelaçada com a vida de outras pessoas. Você conviveu com aquelas pessoas durante um período exato. Por exemplo, professor que você conviveu durante um ano na escola. A escola é o ponto de ligação. Aqui é mais ou menos isso, né? Eles estudam, o pessoal de uma escola, eles conhecem tudo por causa de Nigahara. Nossa, mas é difícil de falar. Eles conhecem todo, eles meio que se conhecem, mas alguns não lembram um dos outros. Existe uma questão por trás da história mesmo, que rolou um determinado caso com uma garota, e isso mudou todo o rumo da história, sabe? Todo o rumo da história de cada pessoa. Aconteceu algo com uma pessoa exata, e isso acabou influenciando nas outras que estão ao redor ali, mesmo que um conheça o outro. É uma história que parece mesmo com uma teia de aranha. E eu acho que esse é um prato cheio, é um volume único. Eu acho que pra quem quer um mangá incrível, que seja volume único, que não seja uma série de 20 números, compra isso daqui, que você vai se surpreender de uma forma positiva, que eu não sei nem explicar além disso. É um mangá muito humano e mexeu muito com os meus sentimentos, sabe? Fiquei pesado. Depois que terminei, precisei de um tempo pra respirar mesmo, sabe? Esse quadrinho aqui talvez seja o motivo que eu tô tão de saco cheio de ler gibi de herói às vezes.
Eu fico, às vezes eu fico, acho que é normal, todo mundo que acompanha mensais, acompanha quadrinhos da DC e da Marvel, uma hora fica de saco cheio, né? Eu tô falando disso aqui, ó. Eu peguei o primeiro volume da Liga da Justiça vs Esquadrão Suicida, mano. Saiu em outubro, né? Eu fui ler agora. Saiu em outubro, eu fui ler agora só porque eu tava meio de saco cheio de herói. Eu falei, não, vou pegar minhas mensais atrasadas ali, que eu tô empilhando à toa, eu vou pegar e ler. Eu gosto de algumas mensais, como a do Batman, apesar de não comentar nos pickups, né? No próximo pickups eu comento. Aqui eu vou comentar o Grandes Astros, alguns, mas no próximo pickups talvez eu comente as mensais normais do Batman, que eu gosto, acho que é a melhor. Tom King escreve bem o Batman, de uma forma divertida, pelo menos. Mas isso aqui, o Esquadrão Suicida versus Liga da X, cara, isso aqui, eu não sei nem se a história é muito tosca, tá ligado? Tem a Liga da X, tem o Esquadrão Suicida, eles dão uma breve introdução novamente sobre quem é o Esquadrão Suicida, o que eles fazem. Aí o Esquadrão Suicida tem uma treta agora com outro grupo, que é tipo um Esquadrão Suicida, de uma forma genérica de explicar, que eles foram convocados, salvos da cadeia por um vilão, que a gente vai descobrir quem é, e ele é composto pelo Lobo, por alguns outros personagens lá, escalão D da DC, mas aí a treta tá com a Liga da Justiça, que descobre o Esquadrão Suicida, e tipo, nossa, agora as coisas, a Liga da Justiça vai impedir, nossa, mano, vai se... Porra, a Liga da Justiça é chata pra caralho, deixa o Esquadrão Suicida fazer merda, sempre vai ter gente fazendo merda, mas enfim, não é questão disso aí. O gibi, ele é trashzeira mesmo, eu achei bem trashão mesmo, bem pesadão de zoado, mas tem momentos que eu gosto, tá ligado? Tem momentos realmente que eu achei engraçados, piadas bem colocadas e tudo mais, mas não é um gibi muito, é um gibi que meio que tipo, você lê e você fala, mano, é por isso talvez que eu não esteja lendo tanto super-herói, tem tanta coisa meio merda aqui que você repensa porque você lê tantos gibis de super-herói. Mas enfim, pra quem quer um divertimento descompromissado e bobajada lá anos 90, talvez seja legal, mas talvez, eu acho que não é pra mim não. Não sei, tem momentos. Talvez eu leia por métodos não oficiais, não legais, melhor dizendo, mas só pra continuar e saber o final. Mas tem artes nesse gibi que eu achei incríveis. Isso eu acho um momento. Tem momentos e momentos, mas não é um gibi muito bom. Bom, colocando minhas mensais em dias que estão atrasados, eu li o volume 4, o volume 5 e o volume 6 aqui do Batman, Grandes Astros Batman, que acho que é uma das mensais do Batman que eu tô acompanhando sem ser a do Batman. Eu dropei a Detective Comics, por exemplo, que eu achei que, tipo, sei lá, não tava curtindo tanto mais, não. Talvez eu faça um vídeo falando sobre mensais que eu dropei, quadrinhos que eu deixei pra lá. Altas mensais do Rebirth eu deixei de lado, próprios encadernadinhos que saiu. Aqui a gente tem no 5, na 4 e no 5 a gente tem as edições finais daquela perseguição envolvendo Duas Caras. Eu gosto muito do exagero presente nessa história que o Scott Snyder deu. Gosto bastante da arte do Romitinha ali também. Mas eu acho que a história se resume nisso, sabe? É uma pancadaria brutal, tem sangue, é o Batman tirando a coisa do cu pra salvar as pessoas. É o Batman no exagero maior de todos, assim. Eu gosto desse exagero do Scott Snyder às vezes, mas quando ela não tem profundidade, eu acho que quando não desenvolve mais em nada, acaba naquilo, eu acho meio tipo, Mas aqui, eu gostei do exagero, acho que muito pela presença do Romitinha mesmo, que transborda, traz esse exagero em forma artística, em arte, de uma forma tão boa, tão divertida de você ver, que é divertido mesmo você ver aqueles tiros, aquele sangue, o Duas Caras, o próprio Duas Caras com aquele visual escrotaço, os personagens aparecendo. Esse aspecto eu gostei demais da história. Aqui no volume 6, edição de novembro do ano passado, eu já tô com as outras pra ler aqui no cantinho, que já tá separado. Aqui a gente começa um novo arco que é envolvendo o Mr. Freeze. O Scott Snyder continua no roteiro, mas a arte agora é do Jock e é fenomenal, né? Eu gosto bastante do estilo dele, as cores, é o mesmo cara que colore a revista do Wits. É a mesma equipe criativa, acho que do Wits, né? O Scott Snyder, o Jock e o Matt Hollingsworth, acho que é esse o sobrenome dele. E eu tô gostando. Esse primeiro volume foi meio que introdutório, então eu gostei, mas eu fiquei, o que tá acontecendo? Perdido ainda. Essa mensal aqui, eu acho que ela é um pouquinho cara e isso me afasta um pouco, assim, mas é um dos quadrinhos que eu tô acompanhando que eu não queria deixar de acompanhar, mesmo que fique um roteiro meio zoadão, assim, eu me divirto, assim, lendo, é uma leitura rápida, isso que é o foda. Essa edição, por exemplo, aqui, se eu não me engano, tem 36 páginas e o valor dela é R$ 9,90, eu acho caro pra isso, é que tem uma capa cartão, né, tem um tratamento diferenciado, e é tipo uma edição americana e um extrazinho com uma história bem tosquinha pra mim, assim,
que é o Scott Snyder também, a arte, essa historinha extra. E é uma história sobre o Batman, é uma história do sidekick do Batman, na verdade, né? E fica nessa, agora eles estão enfrentando charada, pra mim não é tão interessante assim, eu acho o valor um pouquinho caro mesmo. Mas é uma das mensagens que eu não queria deixar de acompanhar, isso me ferra um pouco. Ó, vou falar então agora dos quadrinhos da Nemo. O Justin, esse aqui, já ganhou um vídeo aqui no canal, eu falei sobre ele e alguns outros quadrinhos da Nemo. É um quadrinho sobre transexualidade, é um quadrinho muito importante, principalmente para quem quer entender um pouco mais do assunto. Eu sei que não é um quadrinho para todo mundo, mas se você quer entender um pouquinho da outra visão, eu acho que ele fica um pouco... O quadrinho, ele não entra tão a fundo na questão social, mas explica na visão de uma pessoa o que ela passa e tudo mais, com os personagens antropomórficos. E as dificuldades, você vê que a pessoa é desde criança daquela forma, ela se comporta, ela tem aquele pensamento, enfim. Acho bem importante esse quadrinho para algumas pessoas, mas eu sei que não é uma leitura para todas. Ó, uma irmã também ganhou um vídeo aqui. Esse quadrinho do Bastien Vives é sensacional, de uma maneira que eu não consigo nem explicar. A forma que ele transmite os personagens pela arte, falta de rosto, é sensacional, eu gosto bastante. É uma história sobre férias na praia, um garoto passando férias com a família e o irmão, até que uma menina chega e muda a forma de ver. Ele é pré-adolescente, ele tem as primeiras experiências mais voltadas sexualmente ali, então talvez te remeta a uma época que você viveu da sua vida também. Pra mim me remeteu de certa forma. Ele chega a ser bem cru mesmo, assim, tem os primeiros contatos com cigarro, bebida, essas coisas todas que começam a moldar você na adolescência, sabe? Quando você percebe que você já não é tão mais novo assim, por mais que você se interesse por Pokémon ainda, como é o caso do garoto, você tá crescendo, você sente. Acho que esse é um dos momentos mais delicados que a gente tem na vida, né? São dois momentos que eu acho bem delicados, é quando a gente percebe que a gente deixou de ser criança e já tá tendo algumas outras responsabilidades, não só responsabilidades, né? Mas tá se comportando de uma outra forma, que é esse o exato momento, e do momento que é um momento talvez um pouco menos, como posso dizer, pesado, assim, menos visível, que é o momento quando a gente passa da adolescência pra fase adulta, né? Talvez tenha uma fase mais pra frente aí que eu não cheguei ainda. Me digam aí nos comentários, quando a gente sabe que a gente deixou de ser adulto pra já ser idoso. Tipo, pezinho, mas um pouquinho já acabou, já. Zoeira, eu não sei como vai ser no futuro. Tenho medo de saber. Eu li isso aqui, Hinterkind é o nome dessa porra aqui. Cara, eu achei... É do Tolkien essas capas, né? Se eu não me engano, essas capas são... As capas do quadrinho é do Tolkien. O Tolkien desenha muito. O Tolkien é um monstro. Mas, meu Deus do céu, que bagulho lixo. Desculpa, mas realmente eu achei essa história... Mano, tem uma... O que me incomoda, assim, é uma história meio que num futuro distópico, assim, matas dominando os lugares e blá blá blá. A gente tem York, tem uma espécie... Meio que é um conto de fada misturado com a vida real. Não conto de fada, né? Mas alguns personagens mitológicos, não é. Tem, enfim, elfos, algumas porras assim, misturadas com os humanos, e é um pós-fim do mundo entre aspas, né? Imagina The Last of Us misturado com alguns personagens do Senhor dos Anéis, tá ligado? Só que o que me deixou puto nessa história, a gente acompanhou uma personagem que ela... Mano, eu queria que ela morresse no meio da história. Ela não tem carisma e, tipo, ela... Num momento ela vai e mete não é um spoiler, mas tem uma hora que ela mata um orc. Aí 20 páginas pra frente ela... Não, porque matar é errado. Ah, vai tomar no c, brother. Que falta de consistência no personagem. Eu senti isso, talvez, não sei se todo mundo... Eu não gostei. Achei uma leitura totalmente dispensável. Infelizmente não é um quadrinho pra mim. É muita, sei lá, coisa que não vai pra lugar nenhum. Experimentos, nossa, isso aqui vai ser genial. E isso pra mim só soou bobo mesmo. Tem continuação, mas não vou pegar. Eu vou mandar embora isso aqui também de alguma maneira. E olha aqui. Esse aqui, eu li A Realeza, o famoso encadernado, finalmente eu peguei, o A Reazela, que saiu. Panini fazendo coisas, né? Reazela, saiu na lombada, Reazela. Não que a lombada seja a coisa mais importante do mundo, né? Mas, porra, você dá um erro de português. Erro de português não, erro de diagramação escrotaço. Esse quadrinho aqui eu gostei, é completamente o contrário desse Hinterkind, eu nem sei lá, porra, desse nome desse quadrinho aqui. Mas esse aqui, o Mestres da Guerra, ele é um volume único, tá? E o que acontece? É uma história envolvendo Segunda Guerra Mundial, tem o Churchill aqui, tem uns caras bem importantes, sabe? Só que é tipo, super-heróis na Segunda Guerra Mundial e como eles vão mudar, porque a realeza era uma espécie de super-herói, de homens com poderes, que eles são poderosos dentro dos países, dentro de Londres, o rei e tudo mais, eles têm poderes, a realeza tem esse poder, no Japão a mesma coisa, e só na América que não, bando de fudido, eles inventam um super-herói no meio do caminho aqui, cara é forte, levanta um tanque e quebra a costela levantando o bagulho, sabe? Coisa assim, é bem engraçado a forma que eles tratam
a América aqui, eu achei genial. E, tipo assim, eles tinham esse trato desde sempre, que eles não iam se envolver em guerras e tudo mais. Mas aí um dos príncipes fala, mano, que se foda, eu vou me envolver porque a parada tá sinistra. E todo mundo fala, você vai, cara, você tem poder, vai entrar na guerra? Japão aqui, ó, nós tem uns caras poderosos, vai entrar na guerra com os caras poderosos também. Aí começa um embate e muda todo o rumo da guerra. Tem os caras da Rússia, são incríveis nesse gibi, incrivelmente bizarros, eu diria. E eu gostei demais desse quadrinho. Eu acho que toda essa vibe de Segunda Guerra, tipo, não é um quadrinho perfeito nem nada, mas ele tem uma consistência bem legal. Tem um personagem, dois irmãos, um pouco clichê, né? Um cara que é mais centrado, bonzinho. Só que esse cara que é o bonzinho, ele tem uma coisa meio que doentia ali presente nele, que você fala, mano, como assim? Só que o irmão dele é um cuzão de bosta, um babacão mesmo. E você fica, mano, o que esse cara tá fazendo, mano? O cara é ricão, só quer curtir a vida e, tipo, ele é poderoso. E eu não vou me meter, não, eu tô aqui bebendo. Beber é melhor. Esse quadrinho é incrível, tem o Hitler, mano, esse quadrinho é um dos quadrinhos que eu gostaria que as pessoas lessem, assim, pela diversão, pelo entretenimento, pra ver como seria a Segunda Guerra de uma forma diferente. Eu gosto dessas coisas, assim, por mais besta que seja. As capas, inclusive, tem uma capa alternativa aqui da edição 1, é do Boland, e é muito bonita, mano. Acho que esse vídeo já tá grande já, mas vamos lá, falta pouquinho os quadrinhos aqui. Ó, o Injection do Warren Ellis, que, como eu vou descrever esse quadrinho de uma forma que faz sentido? Eu não sei o porquê direito eu não gostei desse quadrinho, eu não sei qual, não senti uma vibe tão legal, talvez se eu lesse mais volumes eu gostaria mais da história. Mas a história meio que propõe que um grupo vai conseguir ver o mundo de uma forma mais avançada, eles vão fazer o mundo avançar de forma mais rápida. É uma explicação meio genérica, mas é isso. Não saiu aqui no Brasil, tá? Essa é uma edição gringa da Image também. A premissa é meio que isso, o mundo mais avançado, só que aí tudo é uma ficção científica, sabe? Meio que tenta brincar com isso do mundo ter avançado, só que agora ele ficou avançado demais, entre aspas, pros humanos. E os humanos são a coisa horrível da humanidade, mais ou menos isso. Ele tenta buscar isso aí. Tem vários personagens que eles se unem pra isso. Tem uma espécie de John Constantine, tem um mago, né, que é o cara que é o mago do mundo real, tem essa vibe meio Constantine. Não sei, eu não curti, sabe? Eu achei que não foi pra lugar nenhum. Eu não gostei, eu achei que foi uma história... Eu tô percebendo que eu não sei nem explicar direito porque eu não gostei. Acho que eu fui perdendo tanto interesse, assim. Não foi uma história que me cativou tanto. Eu gosto muito do Ellis, mas essa história pra mim, sei lá... O personagem mais legalzinho é esse mago aqui, que é uma espécie de John Constantine mesmo. Ele que rouba um pouco do protagonismo. Cada membro da equipe desses caras que cuidam das coisas tem uma especialidade, tipo, um é bom é furtivo, o outro é um cara mais voltado pra tecnologia, enfim. Me pareceu uma mistura de, sei lá, Planetary com, não sei, pra mim realmente, com qualquer outra coisa, com Constantine, com o mundo real, com Black Mirror, só que, infelizmente, pra mim, talvez não seja uma história pra mim. Se você já leu e gostou, me explica por que você gostou, sabe? O que você gostou tanto? E se você não leu, talvez você queira ler por ser o Ellis escrevendo, e a galera gosta do Ellis, eu também gosto, e eu queria saber, discutir mais sobre esse quadrinho que me deixou tão, tipo... Acho que eu tava com expectativas altas pelo nome, né? Mas acabou não rolando. Esse mês também teve Elfos, esse quadrinho gigantesco aqui, maior que minha cabeça, incrivelmente. E a parada é a seguinte, eu já fiz uma review específica do Elfos, é o lançamento da Gold Edition da Mitos Editora, desse selo da Gold Edition, que saiu o Eric já. Elfos é uma história sobre, adivinha o que? Elfos, muito bem. E tem toda essa vibe de Senhor dos Anéis, acho que a galera vai gostar bastante aí. E acho que é uma leitura bem legal pra vocês terem. Eu recomendo vocês verem o videozinho que vai estar aqui, ó. Videozinho só sobre Elfos que eu lancei também. Ah, tava aqui, ó, Os Diários de Amora, que também é um quadrinho bem mais infantil da Nemo. E eu fiz review falando dele, do meu irmão, do Justin, acho que eu falei dos três, eu acho, num vídeo só. E eu recomendo você dar uma olhadinha lá. Esse é um quadrinho bem despretensiosinho pra crianças, bem divertidinho, muito mais divertido que alguns outros, assim, mais voltados pra esse público. E por último, eu já li faz um tempinho e esqueci de comentar no Pickups, é o Diomedes. Esse quadrinho lindo do Mutarelli, que o Paulo já me recomendou várias vezes e finalmente tá nas minhas mãos. Eu li no começo do ano, foi o primeiro quadrinho que eu li. Não sei porque eu não comentei antes, talvez porque ele tava tipo... Sabe o que aconteceu? Acho que aconteceu isso, que eu tava com uma pilha de lidos ali, que eu vou, pra gravar o Pickups, eu vou deixando os quadrinhos que eu vou lendo, assim, alguns eu tiro, porque
Alguns quadrinhos eu acho que não tem a necessidade de ter comentários sobre. Talvez porque eles sejam muito ruins, ou talvez porque eu não tenho nem o que falar, que são quadrinhos tão fúteis e bobos. Eu deixo de comentar alguns quadrinhos sim. Eu sempre tento trazer os quadrinhos mais legais, ou sempre, às vezes eu deixo um quadrinho, por exemplo, aquele lá que eu não gostei tanto. Porque eu acho que essa premissa, eu acho que eu tenho mais pra passar pra vocês, quadrinhos que sejam legais, mais indicações do que todos os quadrinhos que eu li. Tem quadrinho que eu li que eu não quero comentar sobre, que não tem o que eu... não vai te adicionar saber sobre ele. Voltando devagando, né? No Diomedes a gente tem 3 histórias sobre esse cara, um detetive falido, totalmente fudido, depressivo, tudo de evil ruim, sabe? Mas ele é um quadrinho tão sensacional que vai conversar tão bem com você. Ele conversou muito bem comigo e ele é cheio de filosofia, sabe? Eu quero até fazer um vídeo só sobre ele, talvez se a galera apoiar. E esse é um dos quadrinhos que todo mundo devia ler, nacionais, assim. Saiu pelo Quadrinhos na Companhia, Quadrinhos na CIA. Será que tem quadrinhos na FBI? Mistérios da Humanidade, piadas ruins nesse canal. Enfim, a arte do Mutarelli é incrível, o quadrinho tem um trabalho incrível, ele é super divertido, você ri sem parar nesse quadrinho. Quando você começa a rir, você... Mano, E são 3 histórias, cara. 3 histórias diferentes, assim, que elas se entrelaçam. Acho que são 3, né? São 3 histórias que elas se... Eu vou falar que são 3, mas não tenho certeza. Que elas se entrelaçam depois e tem uma filosofia ali por trás. O personagem vai pra Portugal pra investigar um caso. Ele dá... Mano, é super divertido, sabe? Pra mim, me lembra um roteiro dos irmãos Coen, sabe? Que é uma tragicomédia que você dá muita risada, mesmo sabendo que aquilo lá, tipo... Mano, o tanto que esse cara tá se fudendo e eu tô aqui rindo. Eu sou um cuzão também. Isso que eu gostei do quadrinho. Recomendação fortíssima aí pra vocês. Diomedes, se você não leu ainda... Eu sei que ele talvez não tenha um valor tão agradável, né? Talvez ele seja um pouquinho caro, mas são mais de 400 páginas que você vai rir, vai se emocionar, vai achar engraçado, tem uma filosofia por trás, então não é um quadrinho só gratuito que você vai acabar e tipo, podia ter lido depois. Não, é um quadrinho que você vai se divertir mesmo. Recomendo mesmo, forte na sua coleção. E só voltando pra dizer que todos os links desses quadrinhos vão estar aí embaixo pra você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo que foi longo. Muito obrigado por assistir até agora. Fique aí na paz. Porra de despedida do cara é essa? Muito obrigado por assistir até agora. Deixa curtir, se inscreve, essas coisas. Manda esse vídeo pra alguém. Fala, um monte de recomendação de quadrinho pra você ler aí, ó. Lê esse quadrinho aí que esse cara sabe o que tá falando. Não que eu saiba o que eu tô falando, mas você pode falar isso pro seu amigo e ele vai acreditar em você. E talvez ele veja esse recado e falou, mano, se esse cara não tem certeza do que ele tá falando, talvez ele não tenha certeza do que tá falando mesmo. Você sabe o que eu tô falando? Não sei nem eu que eu tô falando. Então, muito obrigado por assistir até agora e tchau. Se você assistiu isso até o final, manda um beijo aí. Fala, beijos, abraços e uma... Como que era aquela frase do voador do Batman? Não lembro. Enfim, tchau. Chega de devagar nesse vídeo. Hey, that's pretty good.